Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos hoje continuar aquela aula sobre sistemas de transporte. Em específico, a gente vai compreender os tipos de transporte ativo, são aqueles transportes que demandam energia, né? E eles são executados contra um gradiente de concentração, ou seja, de onde tem menos para onde tem mais. Então, esse tipo de transporte ele vai demandar energia justamente por necessitar ir contra um alto gradiente de concentração. Então, a gente tem alguns tipos de transporte ativo, eles vão ter classificações diferentes, mas o que rege a classificação, o conceito, é a demanda energética. Da mesma forma, as proteínas que vão estar envolvidas nesses transportes, elas sofrem também uma modificação estrutural decorrente desse fornecimento de energia. Tá? O primeiro deles, que a gente vai ver, é o transporte ativo considerado primário. Por que primário? Porque é fornecido diretamente a molécula de ATP para o funcionamento dessa proteína, desse canal. Como se dá o funcionamento desse canal? Né? Esse ATP é fornecido, fazendo com que haja uma modificação estrutural na proteína canal, e aí essa proteína acaba executando a sua função no transporte. É considerado primário por esse fornecimento inicial direto de ATP. Qual o exemplo que a gente tem desse tipo de transporte ativo primário? É a clássica bomba de sódio e potássio. Vou explicar um pouco o funcionamento dessa bomba para poder a gente entender o princípio básico desse tipo de transporte. Lembrando que quando eu analiso as concentrações de sódio e potássio na célula, eu tenho que lembrar que a concentração de sódio no exterior da célula ela vai estar alta, né? Uma grande concentração de sódio. Inversamente, no interior, sua concentração vai estar baixa. Por difusão, a tendência desse sódio é entrar na célula, né? De onde tem mais para onde tem menos. Pegando o potássio, ele vai ter uma concentração diferenciada. Ele vai estar mais concentrado no interior da célula e menos concentrado no exterior. Qual a tendência desse íon por difusão? Que ele saia do interior da célula para o exterior. O funcionamento da bomba de sódio e potássio, ela tem uma ação contrária. Ela vai fazer com que esses íons voltem para onde eles estão em maior concentração. Então, a tendência com a atividade da bomba de sódio e potássio é fazer com que o sódio volte para o exterior, permaneça no exterior. Eu digo volte porque ele vai estar saindo de dentro para fora da célula, né? E o potássio ele volte para o interior, saindo do exterior para o interior da célula. Esse funcionamento demanda uma quantidade de energia significativa, porque, como eu falei anteriormente, é contra o gradiente de concentração. Como é que essa bomba, que nada mais é do que uma proteína canal, ela vai fazer, né? Ela vai atuar? Ela vai transportar contra o gradiente de concentração 3 íons sódio. Ao mesmo tempo, ela, com a sua modificação, inicialmente o que acontece? É fornecido um grupo ATP. Esse grupo ATP faz com que se ligue a um sítio específico na proteína. A proteína encaixa com esse ATP, ao mesmo tempo cliva esse ATP. O que é clivar? Quebra o ATP. Quando quebra o ATP, fornece energia suficiente, necessária para que essa proteína mude a sua conformação. Ao mudar sua conformação, ela lança esses 3 íons de sódio que se encaixaram anteriormente a outros sítios de ligação nessa proteína, lançando-os contra o gradiente de concentração. Quando esses íons são lançados, em decorrência da alteração da proteína,
dois íons potássio se encaixam em outros dois sítios de ligação da mesma proteína, da bomba. E, ao mesmo tempo, aproveitando a energia da hidrólise, né, do ATP, esses íons de potássio eles são transportados para o interior da célula. Tá? Então, esse transporte ele é concomitante ao mesmo tempo para os dois íons. Qual o resultado desse processo? A gente está vendo que há uma quebra de ATP, essa quebra é relacionada à atividade catalítica também dessa proteína, que a gente chama de ATPase, tá? Por ela quebrar o ATP, e como produto a gente tem esse ADP mais um grupo pirofosfato, né? Um grupo fosfato aí liberado. A gente vê que é necessário sempre fornecimento de ATP para que essa bomba ela funcione, né? E graças a ela, a gente vai ver que ela é necessária para a manutenção da geração de carga na célula e ela é necessária para manter os processos que a gente pode considerar como potencial de repouso da célula, tá? Nesse outro slide, tem um GIF mostrando como acontece isso de forma ilustrada, tá? Então, a gente está vendo aí a liberação, os sítios de ligação, né? São 3 sítios de ligação para o sódio e 2 para o potássio. Então, os 3 sítios de ligação para o sódio estão em redondinho, tá vendo aí os 3 íons sódios ligados, e lá embaixo um grupo fosfato, né? Lembrando que foi a partir da hidrólise da ATP, esses sódios foram liberados para fora, e aí vem os íons potássio se encaixando nos outros sítios ativos, fazendo com que eles sejam transportados para o interior da célula. A gente está vendo aqui embaixo, né, no interior da célula, no citoplasma, os íons potássio. Tá? É só um GIF para ilustrar esse processo. Lembrando que há, logicamente, a quebra do ATP. Vejam, quais as funções da bomba de sódio e potássio? Primeiro é controlar o volume celular, proporcionando que essas concentrações sempre fiquem correlacionadas ao sódio e potássio, sempre fique alto fora da célula, o sódio, e baixo dentro da célula, né? E inversamente, alto a concentração de potássio dentro da célula e baixo fora da célula. Então, essa diferença de concentração, ela faz com que a célula mantenha o seu volume. Imagine se não houvesse esse controle, fosse só entrando sódio, porque a tendência do sódio é entrar por difusão, né? E o potássio sair também por difusão, a célula iria ou estourar, na verdade ela tenderia a ter o que a gente chama de plasmólise, que é a ruptura da célula pelo ganho de sódio, né? Então, a tendência seria que a célula explodisse, tá? Então, essa atividade dada pela bomba de sódio e potássio proporciona essa concentração no volume adequado da célula. Outra característica super importante que vai ser precursora para a gente entender os processos de potenciais é a geração do potencial que a gente chama eletrogênico da membrana. Então, com a concentração dada, né, regulada pela bomba de sódio e potássio, a gente classifica de forma universal que a célula vai ter uma carga positiva no lado exterior e uma carga negativa no seu interior. Na membrana, a tendência é que essa polaridade ela seja mais próxima ao negativo. Por quê? Porque a gente está vendo que a concentração de sódio mais internamente a célula, ela será negativa, né? E aí a gente também pode analisar, poderia perguntar por que não existe uma carga positiva no interior da célula, se existe potássio que é positivo. A concentração de potássio correlacionada com a concentração de sódio é muito ínfima, ou seja, existe muito mais sódio do que potássio na membrana, na célula, desculpa. Então, se vocês analisarem lá aqueles primeiros slides que eu mostrei sobre a concentração de substâncias de íons, de eletrólitos e de substâncias tanto no interior como no exterior da célula,
vocês vão perceber que a concentração de sódio ela é bem mais significativa do que a de potássio. Por isso que a gente considera, levando mais em consideração a carga do sódio, né? Então, observem, no lado esquerdo de vocês, tem uma representação na figura A mostrando essa diferença de carga. A essa geração de diferença de carga, a gente chama de potencial eletrogênico correlacionado à membrana, né? Que é a membrana que faz com que haja a formação da célula. Tá? Então, vejam, fora tem uma distribuição de cargas positivas no exterior da célula. No interior da célula, uma carga negativa. Se a gente for acompanhar essa diferença de cargas em termos de potenciais, em termos de carga mesmo, de voltagem, para ser mais exato, a gente está vendo que, correlacionando aí com a posição na célula, com a sua voltagem, a gente vai ver que no meio externo, nesse primeiro quadrante aí, a gente está vendo que a tendência é o quê? Que a célula ela tem uma carga positiva, né? Tá igual a zero, né? Proximamente a zero. Então, quando a gente vai correlacionando essa voltagem com a membrana, a gente vê que há um declínio nessa voltagem tendendo ao negativo, né? Tendendo ao negativo. Mas no interior da célula, a gente percebe que esse potencial fica totalmente negativo a menos 70, né? 70 milivolts. Então, isso representa que no meio exterior, a carga vai ser considerada positiva. Na membrana, é uma interseção tendendo à negatividade. E no interior da célula, totalmente negativo. Justamente por essa diferença de concentração gerada pela participação e pela atuação da bomba de sódio e potássio. A bomba de cálcio é outra bomba super importante e ela está presente aí em diferentes tipos de organelas, principalmente no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático vai ter um papel crucial aí na liberação de cálcio, principalmente para os processos de contração muscular. E aí a gente está vendo que, relacionando a concentração de cálcio com o citosol da célula, que é o citoplasma, a gente pode chamar também de citoplasma, a concentração acaba sendo muito baixa. Onde é que a concentração de cálcio vai estar alta? Nas organelas em que tem esse papel de liberar cálcio. Quais são essas organelas que liberam cálcio? Principalmente o retículo. Então, o retículo endoplasmático ele vai ter uma concentração maior de cálcio internamente e tendendo a fazer com que essa concentração ela fique maior internamente e externamente baixa, que é onde se encontra o citosol. Né? Para ficar mais claro, ó, a gente está vendo aí nesse esquema onde a gente pode encontrar a participação da bomba de cálcio. Né? Percebam que a gente está dando ênfase maior, que está no centro dessa imagem, é um retículo, o ER. Né? Está em inglês, mas ER significa retículo endoplasmático. Percebam que existe uma bomba de cálcio. Também essa bomba de cálcio tem a função de ATPase, né? Que significa que ela vai quebrar o ATP para lançar o cálcio contra o gradiente de concentração. Se a gente for analisar a concentração de cálcio no retículo endoplasmático, a concentração é muito alta dentro do retículo. Fora do retículo, a concentração é baixa. Então, se a bomba atua, qual a tendência inicial desse cálcio? É sair do retículo para o citosol, para o citoplasma. Né? Quando a gente analisa o papel da bomba, é um tipo de transporte ativo primário, a tendência dessa bomba é lançar o cálcio do citosol para o retículo endoplasmático contra o seu gradiente de concentração. Para isso, essa bomba vai ter que atuar quebrando o ATP, né, transformando esse ATP em ADP, naquele mesmo mecanismo de ação da bomba de sódio e potássio. Então, ela sofre uma deformação na sua conformação a partir da ligação com o ATP, cliva esse ATP e, ao mesmo tempo, proporciona a ligação do cálcio, liberando ele contra o seu gradiente de concentração. A gente está vendo que tem aí, ó, dentro, no retículo endoplasmático,
A gente está vendo um receptor IP3, que se a tendência aqui é fazer com que o cálcio saia por difusão, né? Tem outros mecanismos de processo que não vai ser interessante a gente ver agora, que acontece a nível de célula, né? Mas que vocês precisam ver aí, que também tem bomba de cálcio na mitocôndria, também tem a bomba de cálcio aliada aí, o transporte, na verdade, não que seja a bomba. A bomba ela vai estar no retículo, principalmente retículo endoplasmático, e também na membrana plasmática. Mas a gente pode ter alguns casos em que o cálcio ele é transportado ao mesmo tempo que o sódio, processo por canal de trocas de cargas, que a gente vai ver esse tipo também. Mas existe o canal de cálcio e existe a bomba de ATP, de ATPase, que é a bomba de sódio, desculpa, a bomba de cálcio na membrana plasmática. Vejam que no exterior da célula, a concentração de cálcio ela é maior do que dentro da célula. A tendência desse cálcio é o quê? É entrar, né? Entrar para a célula. Então, a gente está vendo que existe um canal de cálcio logo abaixo aí na figura em lilás, mostrando que esse cálcio tende a entrar por difusão. Agora, a tendência para ele sair da célula, ele vai precisar demandar energia. O que acontece aqui? Existe um transporte que a gente vai ver que é um simporte, o tipo de transporte que acontece carreando duas substâncias ao mesmo tempo no sentido contrário, né? Transporte, na verdade. Então, o cálcio, para poder ele sair da célula, também vai tender a ter uma demanda energética para poder esse cálcio ser lançado para fora. Como é que a célula faz isso? Aproveita a entrada do sódio por difusão e proporciona que essa proteína sofra modificação pela entrada de sódio, fornecendo aí um movimento cinético que gera energia para liberar esse cálcio para fora da célula. Esse processo aí é um processo transportativo primário? Não, porque no caso aqui, na membrana, lembrando que é na membrana, à medida que o sódio entra, fornece energia cinética para fazer com que esse transportador, essa proteína transportadora, lance o cálcio para fora. Se fosse fornecimento de ATP direto, como é no caso do retículo, como é no caso também da bomba presente na membrana, vai ser o tipo de transporte ativo primário. Sempre que houver fornecimento de ATP diretamente, a gente considera como primário, tá? Transporte ativo do tipo primário. A gente já vai ter outra classificação, que é o que eu acabei de explicar, quando a célula aproveita uma substância para transportar outra. A gente tem um tipo de transportes que é considerado ativo também, mas ele é secundário. Por que é secundário? A energia não vai ser derivada diretamente do ATP, mas ela é derivada de outro processo secundário e acaba sendo armazenada, né? E esse armazenamento serve para transportar outra substância. Então, para ficar mais claro, existe um tipo de transporte ativo secundário chamado cotransporte, que é quando essas substâncias, são duas substâncias que são transportadas ao mesmo tempo na mesma direção. O exemplo aí a gente está vendo a questão do transporte da glicose e de aminoácidos. O que acontece? A glicose tem aquele receptor específico para ela, né? Tem um local de ligação da glicose a partir da ligação da insulina em outro receptor, né? E aí a gente está vendo que existe também transporte de glicose junto com o transporte de sódio. Então, existem proteínas de transporte que vão ter sítio de ligação para a glicose, sítio de ligação para o sódio. O que acontece aí? Essas duas substâncias se ligam aos sítios específicos, a proteína sofre uma modificação estrutural, lançando essas substâncias para o interior da célula. Por que que isso acontece? Se a gente for analisar, ambas as substâncias têm concentração alta fora da célula. Qual vai ser a tendência? A haver a difusão para o interior da célula.
O que acontece de forma geral é que, às vezes, essa concentração de sódio, né, a tendência dela é que aconteça uma difusão, né, dependendo da concentração, uma difusão para o interior da célula. Agora, nessa situação, vocês poderiam perguntar, e por que que é transporte ativo, né? Geralmente a glicose entra por difusão e o sódio também. Por que que eu considero aí um tipo de transporte ativo? Se é ativo, há um gasto energético aí. O sódio, a tendência dele é entrar. Às vezes, a concentração de glicose, ela precisa fazer com que entre glicose mesmo tendo uma concentração alta dentro da célula momentaneamente. Essa entrada, às vezes, não é, digamos assim, favorável. Por quê? Porque a concentração de glicose momentaneamente, internamente, a célula já vai estar alta. Então, aproveita-se a entrada do sódio por difusão, provocando o transporte da glicose para dentro da célula, contra um gradiente de concentração momentaneamente da glicose. Por isso que é considerado um transporte aí ativo, tá? Um transporte ativo. Se a gente for analisar alguns aminoácidos também, a tendência é que esse aminoácido ele seja deslocado por esse mesmo processo de transporte também. Qual a categoria desse tipo de transporte? Cotransporte, classificado como tipo de transporte ativo secundário. Tá? Aqui a gente já tem o inverso. Em vez das duas substâncias serem transportadas na mesma direção, elas são transportadas em direções inversas. A esse processo a gente chama de tipo de transporte ativo secundário, subtipo contra-transporte, né? É contra direções contrárias. O exemplo aí é a partir da concentração, a partir do transporte de cálcio e hidrogênio, né? A tendência do sódio, novamente, é fazer com que entre na célula. O cálcio, a tendência é que ele saia da célula, né? Desculpa, que ele entre na célula, porque a concentração de cálcio fora da célula é maior do que internamente. Então, aqui fica mais claro entender por que é um tipo de transporte ativo. Porque o sódio entra por difusão, mas o cálcio ele tem que sair pelo processo de transporte ativo. Por quê? Porque a concentração fora da célula, no exterior, está mais alta do que dentro. Da mesma forma para o hidrogênio, que a tendência também é ir contra o seu gradiente de concentração. Outra questão, gente, muito importante, vocês precisam entender, é que esses transportes que demandam energia também têm uma forte ligação com a carga. Como assim? Se a gente analisou nesse esquema anterior aqui, só voltando, esse esquema anterior, que a carga externa da célula é positiva, então todos os íons positivos que tenderem a sair da célula vão sofrer interferência com base nessa carga. Então, para isso, tem que haver uma compensação. Qual seria a compensação? A entrada do sódio, que faz com que naquela região, a concentração fique a carga, perdão, fique um pouco negativa, proporcionando a liberação do cálcio. Então, são esses dois pontos aí que acabam facilitando esse processo. Mas, lembrando que há uma demanda de energia aí, tá? E aí, quando a gente integra, vê o que acontece na célula de forma geral, além da célula, com as células vizinhas no tecido, né? Será que só existe um tipo de transporte acontecendo a cada momento? Não. Esses tipos de transportes acontecem vários a todos os momentos, né? Então, quando a gente vê essa questão integrada, a gente consegue compreender melhor. Por exemplo, ó, nas células lá do tecido epitelial, especificamente do tecido epitelial presente no trato gastrointestinal, né? E em específico do intestino, a gente vê que acontece vários processos lá. Por exemplo, a tendência do sódio é entrar por difusão, né? Acontece também
A gente está vendo aí o lumen da célula. Vou primeiro explicar essa imagem, né? A gente está vendo que existem bordas em escova. Essas escovas a gente vai ver que é um tipo de especialização da membrana. Está vendo um fragmento de tecido. E aqui a gente está vendo a membrana basal, que é a membrana que sustenta essas células no tecido. Aqui a gente já está vendo ao lado o tecido conjuntivo, né? O lumen e o tecido conjuntivo. Na região esquerda, a gente está vendo o lumen. Na região direita, o tecido conjuntivo. A tendência do sódio é fazer com que haja uma entrada para a célula, né? Mas vejam que a concentração do sódio aqui no tecido conjuntivo e de água, ela vai tender a ser maior, porque está sendo liberado das células e sendo encaminhado para o meio extracelular do tecido conjuntivo. Nesse caso aí, a gente está vendo que acontece a difusão inicial no lumen do sódio para a célula do tecido, do tecido gastrointestinal. Esse sódio ele entra, né? E aí a gente está vendo o processo de transporte ativo do sódio para essa região intermediária aqui, né? Essa região intermediária, ela vai tender a ser o quê? Alta em sódio e em água. Por quê? Porque está acontecendo a passagem do sódio por transporte ativo, porque para ele sair da célula para a região intercelular ou extracelular, tem que ser por transporte ativo, né? E está acontecendo também a osmose. O que é a osmose? Seria a perca, no caso da água, para onde tem maior concentração de soluto. E qual é o soluto aí? O sódio. Então, à medida que o sódio, relembrando, entra na célula, ele é transportado de forma ativa para fora da célula, fazendo com que essa região aqui onde estão as septas fiquem com a concentração alta de sódio, que é o espaço extracelular e intercelular, né, que é entre as células, fique alto na concentração de sódio. E essa alta concentração de sódio demanda a água que vem da célula. Então, a célula tende a perder água porque a concentração de sódio está alta. Então, essas duas substâncias, sódio e água, são liberados para o tecido conjuntivo. Então, isso se repete em todas as células gastrointestinais, né? Porque aí a gente sabe que essas células têm uma alta capacidade de absorção de substâncias, mas também elas têm uma alta capacidade de desidratação, de perca de água. Por isso que a gente tem que estar ingerindo água constantemente, também para auxiliar nos processos de digestão e também da absorção de substâncias e também na questão da hidratação corporal. Aí a gente entra em outros tipos específicos de tipos de transportes. Seriam os transportes especiais, que não são necessariamente, não acontece necessariamente por proteínas canais. O que acontece nesse tipo de transporte aí? Toda célula ela vai sofrer modificação, especialmente a membrana plasmática, para fazer esse transporte de substância, ou para dentro da célula ou para fora da célula. Os processos de englobamento de substâncias, de ingestão de partículas, se dividem em fagocitose, tá? Ou pinocitose. Esses dois processos estão enquadrados no processo maior chamado endocitose. O que significa endocitose? Tudo que vai entrar na célula, tá? Então, os tipos de endocitose: fagocitose, que são a ingestão de partículas de grande dimensão, e a pinocitose, que são a ingestão de partículas de pequena dimensão. Na fagocitose, nesse esquema da imagem, a gente está vendo que substâncias de grande dimensão, né, partículas de grande dimensão, primeiro são absorvidas pela membrana plasmática a partir da modificação estrutural dela. Observe que são formadas depressões. Essas substâncias entram nessas depressões. As depressões vão se acentuando ao ponto de formar vesículas. Essas vesículas elas vão ter aí ou substâncias grandes ou substâncias pequenas. Se for substâncias pequenas, a gente chama de pinocitótica. Se for de grande dimensão, a gente chama fagocitótica ou fagocítica.
À medida que é formada essa vesícula, alguns lisossomos já presentes dentro da célula, qual a função dos lisossomos? Eles são cheios de enzimas, são bolsas cheias de enzimas. E essas enzimas têm a ação de digestão, né? Digerir aí, corroer mesmo. Então, esses lisossomos eles são encaminhados até a vesícula, eles vão se fusionar com essa vesícula, liberando todas as enzimas presentes dentro deles. E o que acontece? Essas enzimas acabam digerindo esse material que foi englobado, que foi fagocitado, né? E aí é formado um corpo residual, que contém só partículas resultantes da digestão intracelular, e essas substâncias, algumas que são desnecessárias à célula, são excretadas. As vesículas elas se encaminham até a periferia celular, se fusionam novamente com a membrana, né? E aí é liberado esse material que está dentro dessa vesícula. No processo de pinocitose, a gente tem algumas especializações. O processo basicamente é o mesmo, a gente vê nesse esquema anterior, vai ser formada uma depressão. Só que essa depressão, no caso de substâncias líquidas ou substâncias muito pequenas, que são sólidas, elas vão se iniciar a partir da deposição de tipos de proteínas específicos nessa depressão. Quais as proteínas específicas? São chamadas clatrinas, né? Essas clatrinas se depositam nessas cavidades depressivas, nessas cavidades ou depressões, a mesma coisa, e elas fazem com que acentue essa depressão e, ao mesmo tempo, induz a manifestação de receptores. Esses receptores nada mais são do que outros tipos de proteínas que vão se ligar às proteínas que vão entrar na superfície, tá? Entrar no meio intracelular. E aí o que acontece? A actina e a miosina, que são elementos do citoesqueleto celular, estão presentes naturalmente na periferia, abaixo da membrana, vão fazer com que haja o fechamento dessa depressão, formando aí a vesícula. E ao mesmo tempo que é formada a vesícula na figura D, a gente vê também que há uma dissolução da clatrina, que foi aquela proteína anteriormente destinada a formar essas depressões. Tá? A gente entra numa parte chamada especializações da membrana, que são estruturas em que vão possibilitar tanto a adesão com as células, célula-célula, a comunicação entre célula-célula, e também fortalecer a formação dos tecidos conectados com a camada basal. A gente tem alguns tipos de especializações. Inicialmente, a gente vai ver essas intercelulares, que são entre células, e elas têm a principal função de aderir. A primeira delas são os desmossomos, são estruturas mais complexas, formadas principalmente por proteínas, que têm uma configuração em forma de disco e estão aí presentes na superfície da célula. Então, quando a gente analisa a imagem, no lado esquerdo, vocês estão vendo a figura real, que é uma micrografia, obtida a partir do microscópio eletrônico. E no lado direito, vocês estão vendo uma ilustração. Então, os desmossomos, eles são nada mais que placas proteicas, e que dessas placas proteicas vão fazer com que haja uma interligação a partir de projeções. Essas projeções a gente chama de filamentos, né? E essas projeções aí, elas fazem uma conectividade célula com célula. Qual a função? Adesão e também proporcionar um espaço intercelular, para, por exemplo, que haja a liberação de alguma substância para esse espaço, tá? E também proporcionando a comunicação. Existe um tipo especial de desmossomos que, ele, na verdade, não são duas placas, como eu mostrei anteriormente. Ele é formado por uma única placa. Essa placa está na região basal e ela se conecta à lâmina basal do tecido. Ela tem projeções também proteicas, que a gente chama de filamentos intermediários, e tem no seu centro, né, aí uma proteína do tipo BP230, juntamente também com a outra proteína chamada herbina, além dos filamentos de colágenos, que são proteínas também. Integrando aí,
juntando esses M-demossomos, a gente tem a integrina, que são proteínas que têm a função de ligação mesmo, de integrar essas especializações à camada basal, ou lâmina basal. Aqui a gente está vendo outro tipo de especializações, mas elas, diferentemente da função de adesão, elas têm mais de comunicar, célula a célula ou tecido a tecido, né? A partir de diferentes tipos de célula. As junções Gap são um tipo de junções intercelulares do tipo comunicantes, e elas vão permitir que algumas substâncias se dissolvam, passem entre as células e entre os tecidos. Elas formam verdadeiros canais, né? Esses canais, eles são formados por subunidades proteicas, né? E proporcionam essa comunicação direta. É como se fossem poros, poros estabelecidos entre células e entre tecidos. Quando a gente analisa no trato gastrointestinal, existem especializações que vão proporcionar o aumento de substâncias, da absorção de substâncias, de uma forma muito significativa, porque é lá que vai acontecer a região, o processo de absorção de substâncias, na parte final do intestino grosso. Então, lá, a gente está vendo aí no lado esquerdo, uma micrografia mostrando que existem várias dobras, né? A essas dobras a gente denomina de microvilosidades. E cada microvilosidade dessa é como se fosse uma projeção celular para aumentar a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a absorção com as substâncias que estejam dissolvidas nesse meio aí, proporcionando assim maior agilidade do processo de absorção e maior rendimento em termos de absorção de substâncias para o organismo de forma geral. E também, além das substâncias orgânicas e mais complexas, a questão da difusão da água para a questão da hidratação, para o processo de hidratação. Vejam, a gente vai, na próxima aula, começar a trabalhar a parte de biofísica dos potenciais. Eu queria que vocês dessem uma lida nessa parte dos transportes ativos, focasse bem a geração do campo elétrico na célula, para poder ser um pré-requisito para a gente entrar nesse novo assunto, que é a parte de potenciais, que demanda mais atenção, é a parte mais complexa para compreender os demais processos biológicos dos sistemas. Então, foquem nessa aula anterior sobre transportes ativos, para não ter tanta dificuldade quando a gente começar a parte de potenciais da membrana, que são processos super importantes para entender toda a fisiologia dos sistemas como um todo.